Amém, glória a Deus. Vamos orar então para a gente começar? Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque Tua graça e a Tua misericórdia são sobre as nossas vidas. Obrigado, Jesus, porque Tu és aquele que nos surpreende sempre, a cada dia. Deus, muito obrigado. Muito obrigado pelo Teu cuidado, muito obrigado pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque Tu és um Deus realmente que é tremendo, Senhor. Não há outra palavra para Te definir. Seja conosco agora no nosso estudo bíblico, fala aos nossos corações, nos ensina, Senhor, através dessa história difícil da Diná, Deus. Seja conosco realmente. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, Deus, para nos ensinar e para ministrar as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Na semana passada a gente viu Gênesis 34, né? E a gente viu 32 e 33, né? Quando eles se reconciliaram, lembra? O Esaú e o Jacó, né? E aí não foi? A gente não viu isso? O encontro deles? A gente viu, né? Né? E aí o Jacó, então, ele vai se estabelecer ali na terra de Canaã. E enquanto ele está estabelecido, vamos ler aqui o verso 18 do capítulo 33, que diz assim: Depois chegou Jacó em paz à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, quando veio de Padã Arã, e armou a sua tenda diante da cidade. E comprou parte do campo, em que estendera a sua tenda, dos filhos de Ramor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Então levantou ali um altar e chamou-lhe de Eloé Israel. Aí vamos para o 34. Diná, filha de Léa, é a única filha do Jacó, né? Que tivera de Jacó, saiu para ver as filhas da terra. Então ela foi quem eram as mulheres do lugar, né? Viu a Siquém, filho de Ramor, o Eveu, príncipe da terra, e tomando-a, deitou-se com ela e humilhou-a. Né? Assim se apegou a sua alma a Diná, filha de Jacó, e amando-a donzela, falou-lhe afetuosamente. Então ele se aproveitou dela, mas depois ele passou a amá-la. Ele realmente gostou da Diná, né? Então disse Siquém a Ramor, seu pai: consegue-me esta donzela por mulher. Ele queria casar com ela, né? Verso 5. Ora, Jacó ouviu que Siquém havia contaminado a Diná, sua filha. Entretanto, estando seus filhos no campo com o gado, calou-se Jacó até que viessem. Então, Jacó não queria confusão, né? Tinha acabado de comprar um pedaço de terra ali, né? Ramor, pai de Siquém, saiu a fim de falar com Jacó. Os filhos de Jacó, pois, vieram do campo, logo que souberam do caso, e entristeceram-se e iraram-se muito, porque Siquém havia cometido uma insensatez em Israel, né? Deitando-se com a filha de Jacó, coisa que não se devia fazer. Então falou Ramor com eles, dizendo: a alma de meu filho Siquém afetuou-se fortemente a vossa filha. Dai-lhe, peço-vos por mulher. Também aparentai-vos conosco. Dai-nos as vossas filhas e recebei as nossas. Assim habitareis conosco, a terra estará diante de vós, habitai e negociai nela, e nela adquiri propriedades. Depois disse Siquém ao pai e aos irmãos dela: ache eu graça aos vossos olhos, e darei o que me disserdes. Exigi de mim o que quiserdes, em dote e presentes, e darei o que me pedirdes. Somente dai-me a donzela por mulher. Ele estava apaixonado pela Diná, né? Então os filhos de Jacó, respondendo, falaram-lhe enganosamente a Siquém e a Ramor, seu pai, porque Siquém havia contaminado Diná, sua irmã. É verdade. O Siquém, ele inicialmente, né,
se deitou lá com a Diná e parece que ele se deitou e humilhou ela. Só que, de alguma forma, o que aconteceu foi que ele se apaixonou depois pela Diná. E ele queria reparar esse erro. Ele queria casar com ela, né? E, aparentemente, a Diná também queria casar com ele. Nada que fala o contrário, né? Então, disseram-lhe, não podemos fazer isso. Dá-nos nossa irmã a um homem incircunciso. Por isso, seria uma vergonha para nós. Sob esta última condição, consentiremos, se vos tornardes como nós, circuncidando-se todo varão entre vós, né? Então, vos daremos nossas filhas a vós, e recebemos vossas filhas para nós. Assim habitaremos conosco e nos tornaremos um só povo. Mas, se não ouvirdes e não vos circuncidardes, levaremos nossa filha e nos iremos embora. E as suas palavras agradaram a Hamor e a Siquém, seu filho. Não tardou, pois, o mancebo em fazer isso, porque se agradava da filha de Jacó. Era ele o mais honrado de toda a casa de seu pai. Vieram, pois, Hamor e Siquém, seu filho, à porta da cidade, e falaram aos homens da cidade, dizendo, estes homens são pacíficos para conosco, portanto, habitem na terra e negociem nela, pois é bastante espaçosa para eles. Recebamos por mulheres as suas filhas, e lhes demos as nossas filhas. Mas sob a única condição é que consentirão aqueles homens em habitar conosco, para nos tornar-nos um só povo. Se todo varão entre nós se circuncidar, como eles são circuncidados. O seu gado, as suas aquisições de todos os seus animais não serão nossos, consintamos somente com eles e habitarão conosco. E deram ouvidos a Hamor e a Siquém, seu filho, todos os que saíam da porta da cidade, e foi circuncidado todo varão, todos os que saíam pela porta da cidade. Ao terceiro dia, quando os homens estavam doridos, com dor, dois filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmãos de Diná, tomaram cada um sua espada, entraram na cidade com toda a segurança e mataram a todos os varões. Mataram também ao fio da espada a Hamor e a Siquém, seu filho. Tirando Diná da casa de Siquém, saíram. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade. Portanto, haviam contaminado a sua irmã. Tomaram-lhe os rebanhos, os bois, os jumentos e o que havia tanto na cidade como no campo, e todos os seus bens, e todos os seus pequeninos, e as suas mulheres levaram por presa, e despojando as casas, levaram tudo o que havia nelas. Então disse Jacó a Simeão e Levi, tende-me perturbado, fazendo-me odioso aos habitantes da terra, aos cananeus e perizeus. Tendo eu pouca gente, eles se ajuntarão e me ferirão, e serei destruído, eu e a minha casa. Ao que responderam, devia ele tratar nossa irmã como uma prostituta? Então, veja só, isso é um pedaço aqui, na realidade, bem difícil da história do Jacó, né? Porque realmente aconteceu uma situação de violência, porque o Siquém, ele pega a Diná, e se deita com ela, sem casar. Só que depois ele se apaixona por ela. E ele quer reparar aquele erro. Ele quer casar com ela. Não só casar com ela, mas fazer uma aliança entre o clã dele e o clã do Jacó. E aparentemente o Jacó tinha até aceitado. Só que os irmãos da Diná, eles agem de forma perversa. Eles agem realmente como pessoas extremamente violentas, porque o erro aconteceu, mas poderia ter havido a reparação do erro,
que era o que o Hamor e o Siquem queriam fazer. Eles não queriam fazer nada. Teve um erro, mas o erro seria consertado, né? Se os irmãos não tivessem agido dessa forma tão violenta, tão implacável, né? Tão assim dolorosa para com. Ele matou todos os homens da cidade. Eles não pensaram naquelas mulheres, naquelas crianças que ficariam sem pai, que ficariam sem ninguém, desamparadas, virariam agora escravas deles, né? E aí a gente vê, né, o que uma situação que poderia ser resolvida de forma pacífica acaba sendo de uma forma tão violenta. E a grande pergunta que a gente faz aqui, porque no final do texto, né, o Jacó fala assim, olha, vocês me tornaram uma pessoa não bem vista aqui, nesse lugar, né? Eu me tornei uma pessoa odiada por os outros. Quem que vai querer fazer aliança comigo agora? Estou voltando lá de Arã para a terra de Canaã. Eu poderia ter habitado em paz aqui, né? Porque o erro seria reparado. E a gente viveria bem. Mas agora, como é que eu vou viver nessa terra? Como é que eu vou ter cara para encarar os outros povos diante do ardil que vocês fizeram? E isso tem que ser uma lição para nós, né? Porque, por mais que a gente tenha raiva, ódio, fique aborrecido, a violência, ela sempre vai gerar mais violência. A violência sempre vai gerar uma atitude de reação no outro, não é? E aqui, o que a gente percebe é que não tinha necessidade disso. E a grande pergunta que a gente faz, nesse mundo tão violento que a gente vive, é: será que vale a pena responder com violência à violência? Né? Eu acho que, pelo texto, não deveríamos. Porque a violência vai atrair mais violência. Assim como a gentileza vai atrair mais gentileza. Né? A gente vê que o Siquem, ele erra, mas ele se arrepende e quer reparar o erro dele. E os irmãos da Diná, os filhos do Jacó, é que na realidade não queriam isso. Porque eles matam pessoas inocentes. Se eles matassem o Siquem, tudo bem, vamos até forçar aqui um olho por olho, né? Mas eles matam todos os homens da cidade, né? Eles matam a todos. E aqueles homens estavam de boa fé. Eles se circuncidaram para poder fazer a aliança, né? Então, eu acho que essa história aqui, que é uma história bem difícil, ela é uma história única, né? Ela é uma história única e que quer nos mostrar isso. Quer nos mostrar que é necessário, quando a pessoa está arrependida, a gente tem que aceitar o arrependimento. A gente não tem que tramar algo, né, para punir aquela pessoa arrependida, por pior que ela tenha feito para nós, né? Eu acho que a gente fez algo grave para o Senhor. E Deus nos ama, Deus nos perdoa, não é? Quem somos nós, perdoados, né, para não perdoar? Então, eu acho que esse texto da Diná, ele é um texto que nos mostra a violência gratuita, né? A violência de pessoas que não sabem perdoar. A violência que estragou, inclusive, a vida da Diná. A atitude dos irmãos dela estragou a vida da menina. Porque ela poderia ter casado, ter constituído sua família, ter sido mãe dos filhos do Siquem, né? Mas os irmãos fizeram muito pior. Querendo vingar a Diná, eles mataram o marido dela, mataram o sogro dela, mataram as pessoas que estavam ali, né? Então, que isso nos sirva de exortação, né? Que a gente não deve responder com violência a violência. Principalmente se a pessoa está ali. Ela errou, mas queria reparar o erro dela, né? E tinha tudo para dar certo, né? Mas, enfim, amém? Pastor, quer falar alguma coisa? Não? Então vamos orar, vamos encerrar nossa EBD. Senhor Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, pela reflexão com a história da Diná. Que a gente saiba perdoar, que a gente não haja, Deus, assim, maquiavelicamente, né? Quando o outro está ali fragilizado e querendo reparar o erro, que a gente saiba perdoar, saiba liberar o perdão,
Que a gente possa, Pai, em nome de Jesus, ser realmente instrumentos de paz nessa terra e não de mais violência. Que a gente realmente consiga, Deus, fazer a diferença com palavras de justiça, com atos de justiça, com realmente, Senhor, palavras de brandura. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que contém, né, episódios difíceis como este, mas para nos ensinar e exortar. Obrigado, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. Amém.